Bem, estou gravando esse vídeo aqui para comentar a história de algumas epidemias que a humanidade já enfrentou no passado. É, meu, meu propósito com esse vídeo não é só falar sobre como foi a doença, número de mortos, número de infectados, coisas assim, mas pensar um pouquinho sobre como que determinados contextos históricos que tornaram possível que algumas doenças tornarem-se epidêmicas e também como que essas doenças tiveram um peso tão grande que mudaram o rumo que a história tomava, que provocou transformações na maneira que as pessoas viviam, né? Eu estou fazendo esse vídeo muito também por causa de um trabalho que os alunos do nono ano estão fazendo. Esse trabalho está ligado à gripe espanhola, que a gente está estudando agora, né? Final da Primeira Guerra Mundial. E, inevitavelmente, né, falando de epidemia, pensando também um pouco no que a gente passa hoje, né? Já que esse virou agora um assunto tão atual. Eu selecionei quatro grandes pandemias para a gente poder falar aqui, que eu acho que tem uma importância na história. É claro que eu poderia falar de outras, claro que eu poderia falar mais do que eu vou falar. Não tem nem condição de esgotar um assunto desse tamanho. Mas são quatro que eu acho que ajudam a ilustrar isso que eu quero falar sobre a relação da história com essas doenças e dessas doenças também com a história. A gente vai falar sobre a peste negra, sobre a varíola, sobre a cólera e sobre a gripe espanhola, finalmente. E assim, acho que só antes de começar é importante a gente pensar que tem, dos vários fenômenos sociais, tem dois que estão intimamente ligados a essas epidemias que ocorreram e outras tantas, que é a movimentação de pessoas, as migrações e a urbanização. Um fenômeno está ligado à transmissão de doenças, além de um lugar para o outro. Então, se as pessoas estivessem paradas em um lugar só, essa doença não iria correr o mundo. Então, quando a gente fala dessas pandemias, em algum grau a gente está falando sobre atividades migratórias que se intensificaram naquele período e fizeram com que uma doença que já existia atingisse um número muito maior de pessoas. E a outro, a urbanização, né? Porque a urbanização que possibilita a aglomeração, a urbanização que vai a urbanização que vai dar um terreno para que essas doenças se espalhem com tantas pessoas aglomeradas. Isso vai ficar claro assim conforme for seguindo nas doenças, né? A primeira delas, a peste negra. A peste negra, talvez, quando a gente fala de epidemia em história, de doença em história, é a primeira que vem na cabeça, né? Aquela doença que a gente estuda da crise do final da Idade Média, provocada pela mordida da pulga do rato, que transmitia uma bactéria. As pessoas na época não sabiam da existência de bactérias, de micro-organismos, isso é uma coisa muito recente, já do século XIX, principalmente do século XX, essa discussão em cima de micro-organismos. Muitos acreditavam que era o ar que passava as doenças, o mau ar, como se dizia. Ela veio da Ásia, muito provavelmente através de navios italianos. E aí entra o primeiro ponto que eu falei, né? A migração, seja por motivo militar, seja por motivo econômico, e no caso aqui econômico. Esse período da baixa Idade Média, da segunda metade da Idade Média, pós-cruzadas, ele está ligado a um crescimento do comércio muito grande. Fala-se em renascimento comercial e urbano, um termo que eu nem gosto muito, porque o comércio e as cidades nunca deixaram de existir, mas que se refere a um aumento da atividade comercial e um aumento da vida urbana a partir das cruzadas, quando esse contato entre Ocidente e Oriente, esse contato entre comerciantes da Europa e do Oriente Médio, reabriu algumas rotas comerciais que não vinham sendo tão utilizadas desde a crise do Império Romano. Quando esses italianos, né, esses comerciantes, mas principalmente italianos, indo atrás de especiarias, indo atrás de produtos de luxo, fazem esse fluxo sempre Europa, Ásia, Ásia, Europa, Europa, Ásia, Ásia, Europa, algumas vezes passando pela África, eles trazem junto com eles algumas doenças. E essas doenças, ao chegar na Europa, não vão encontrar mais aquela Europa feudal de pessoas vivendo em áreas muito abertas, espaçadas uma das outras, mas vai encontrar uma Europa já com várias cidades, já com as cidades medievais tendo crescido muito em razão desse aumento do comércio, né?
o tal do renascimento comercial, ele está ligado ao renascimento urbano e vice-versa. Essas cidades são cidades que você vai ter casas uma do lado das outras, são cidades que você não vai ter tratamento de esgoto, cidades em que não vai haver um serviço público de limpeza da cidade. Então, tinha condição perfeita ali para a proliferação de ratos, para a proliferação de vetores de doença. E uma doença que já existia, a peste bubônica, a peste negra, ela já existia, ela não surgiu agora, mas dentro desse contexto ela vai conseguir se espalhar muito rapidamente. Foram várias ondas da doença, a maior delas foi entre 1347 e 1351, ali na metade do século XIV, que deixou entre 75 e 200 milhões de mortos. É uma estimativa, a gente não tem um número exato, mas mesmo a menor estimativa é um número muito grande, né? A gente está falando aí algo de 1/3 a metade da população europeia. Como eu disse para vocês, as pessoas não sabiam muito bem o que causava isso, então achavam que o mundo estava acabando, associavam o apocalipse, castigo divino, Deus estaria punindo os pecados das pessoas. Muita gente culpou os judeus, culpou o antissemitismo, né? Era um fenômeno que sempre foi muito forte na Europa, e falava-se que os judeus haviam poluído os ares, poluído os poços de água. Enfim, gente, todo tipo de explicação mirabolante surgia em torno disso, porque não se sabia de fato, né, da existência de uma bactéria, de um micro-organismo. Muita gente correu para as igrejas atrás de uma salvação, de um conforto, e aí quando a gente fala disso, a gente está falando de um prédio fechado, lotado de gente, então isso intensificou mais ainda a aglomeração de pessoas. Fala-se em mau cheiro, em você não ter onde levar os corpos, não ter onde enterrar, em você ter a mortalidade muito alta de pessoas perdendo parentes, amigos. Foi um verdadeiro horror o que essa doença causou. Em qualquer lugar, em qualquer outro idioma, não é o termo peste negra, né? Fala-se em morte negra no século XIV. A gente que usa aqui no português do Brasil esse termo peste negra, que vai ter esse nome justamente pelo sinal que você tinha ao se contaminar, né? Que era o aparecimento de bulbões, tá aí também peste bubônica, de caroços, de pequenos tumores, de erupções na pele, de cor escura, que era o sinal, né, de que você estava contagiado e que havia uma chance muito grande de você morrer. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder ver. Deixa eu colocar aqui para vocês, e também alguns relatos de pessoas que passaram, né, por isso. Então, esse aqui é um quadro que mostra o sepultamento de vítimas da peste negra. Vocês podem ver as pessoas carregando caixões, né, não tendo muito aonde enterrar, não tendo muito espaço. Mostra um pouco esse sofrimento que foi com alto número de mortalidade. Esse quadro aqui, o Triunfo da Morte, ele mostra um pouco o desespero das pessoas passando, né, na Idade Média, com tudo aquilo que acontecia. É bom lembrar que não é só a peste negra, a gente tem um aumento muito grande da fome, a gente tem a falta de mão de obra, né, e por isso uma queda na produção de alimentos. Era um período já de muitas guerras ocorrendo. Não é à toa que essa foi a crise do feudalismo, né, então não é só uma crise sanitária, é uma crise estrutural do jeito que os europeus viviam. E eu trouxe aqui também para vocês 2 relatos de pessoas que passaram, né, pela peste negra. Um aqui é um cronista italiano chamado Agnolo de Tura, onde ele conta um pouco sobre como foi em Siena a experiência dele, na Itália, de viver com essa doença, né? Olha só. A mortalidade em Siena começou em maio. Foi uma coisa cruel e horrível. Parecia que quase todo mundo ficou estupefato ao ver a dor. É impossível para a língua humana recontar a terrível verdade. De fato, alguém que não viu tal horribilidade pode ser chamado de abençoado. As vítimas morreram quase imediatamente. Eles inchavam sobre as axilas e nas virilhas e caíam enquanto conversavam. Pai abandonou o filho, esposa o marido, um irmão ao outro, pois essa doença parecia atingir a respiração e a visão. E assim eles morreram. Ninguém foi encontrado para enterrar os mortos por dinheiro ou amizade. Membros de uma família trouxeram seus mortos a um fosso da melhor maneira possível, sem sacerdotes, sem ofícios divinos. Em muitos lugares em Siena, grandes covas foram cavadas e empilhadas profundamente com a multidão de mortos. E eles morreram a centenas, dia e noite, e todos foram jogados naquelas valas e cobertos de terra. E assim que essas valas foram preenchidas, mais foram escavadas. E eu, Agnolo de Tura, enterrei meus 5 filhos com minhas próprias mãos.
e tantos morreram que todos acreditavam que era o fim do mundo. Então a gente vê aqui um pouco o desespero, né, que as pessoas passavam com essa situação horrível de uma taxa de mortalidade muito alta em pouco tempo. Não havendo gente, não havendo como conseguir fazer um velório, como honrar essa pessoa que partia, né, fazer as cerimônias religiosas. Um outro escritor italiano, Boccaccio, no livro Decameron, fala também um pouquinho sobre como foi a chegada da peste em Florença. Olha só. No ano de Nosso Senhor, 1348, aconteceu em Florença, a melhor cidade de toda a Itália, uma praga mais terrível, que devido à influência dos planetas, ou por ter sido enviado por Deus como uma punição justa por nossos pecados, havia eclodido alguns anos antes no Levante, no Oriente. E depois de passar de um lugar para outro, causando estragos incríveis em todo o mundo, o caminho agora tinha chegado ao oeste, na Europa. Surgiram aqui certos tumores na virilha ou nas axilas, alguns tão grandes quanto uma maçã pequena, outros como um ovo. Fosse qual fosse o motivo, poucos escaparam. Mas quase todos morreram no terceiro dia desde o primeiro aparecimento dos sintomas. O que deu mais virulência a essa praga foi que, ao ser comunicado do doente para o saudável, ele se espalhou diariamente, como fogo, quando entra em contato com grandes massas de combustível. Tampouco foi pego apenas conversando ou se aproximando dos doentes, mas até tocando as suas roupas ou qualquer coisa que eles haviam tocado antes. Então aqui o Boccaccio fala um pouco sobre como que as pessoas não sabiam, não entendiam o que estava acontecendo, né? Então ele fala, foram a posição dos planetas que provocou a doença, foi um castigo divino, para poder punir justamente os nossos pecados. As pessoas não sabiam como se passava o contágio. Então, por exemplo, tocando na roupa de alguém que havia tido a peste negra, era comum que as pessoas se contaminassem. Então, a gente pode imaginar assim, um horror, né, que as pessoas passaram com a peste negra. Mas a peste negra ela também transforma a Europa. Esse período, a peste negra é talvez o principal causa de uma coisa maior, que é o que a gente chama de crise do feudalismo, que está ligado ao nascimento do mundo moderno, ao nascimento da Idade Moderna. Então, por exemplo, quando a gente fala do fim da servidão e do trabalho por contrato, do trabalho por salário, a peste negra contribuiu muito isso, uma mudança nas relações de trabalho, até com a falta de mão de obra disponível. Quando a gente fala no surgimento e no fortalecimento do Estado, dos reis ganhando poder, da formação de países, isso também tem uma relação muito grande com o enfraquecimento da nobreza, com o enfraquecimento dos nobres, com o fortalecimento dessa figura do rei. Então, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, a peste negra é um fator que levou a ele também. Uma outra doença, uma outra epidemia que é importante a gente falar, e essa sim, muito ligada ao Brasil, é a epidemia de varíola. Que, assim, é difícil falar uma época, né? Eu tô falando aqui da epidemia do século XVI, mas epidemia de varíola houve em toda a história. Fala-se de epidemia de varíola no Egito Antigo, fala-se de epidemia de varíola no fim do Império Romano, fala-se de epidemia de varíola em Atenas. Mas hoje a varíola é uma doença totalmente erradicada, totalmente controlada. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar de varíola. A gente nem é vacinado mais para varíola porque ela já foi, ela não existe mais a doença. Então a gente não tem chance de contrair e por isso não precisa se vacinar. Embora tenha muitos países que guardam, né, vacinas de varíola para um eventual problema que ocorra, né? Às vezes uma guerra biológica, o uso da varíola por terroristas. Façam que, por exemplo, Estados Unidos e Rússia mantenham estoques de vacina. Eles até têm algumas amostras do vírus congelado justamente para isso. Porque é uma doença que se espalha muito rápido e uma doença que mata muito rápido. Ela é provocada por um vírus que, além de provocar febre, enjoo, náusea, ele provoca erupções na pele, pequenos buracos na pele. Eu não vou mostrar foto disso, quem quiser procure, porque pode essa imagem um pouco pesada. Muitas vezes provocou cegueira também. E está entre as doenças que mais matou na história. Todo ano morreu milhões e milhões de pessoas por varíola. Só que, além dela ser muito importante na história da América, com relação aos índios, ela também é muito importante para o surgimento da vacina. Não é à toa que ela é a primeira doença totalmente erradicada e controlada pelo uso da vacina no mundo.
Primeiro, então, o caso da América, né? A gente pode considerar a varíola como uma das primeiras vezes que uma arma biológica foi usada. Porque é uma doença que já existia na Europa, matava muito na Europa, ela matava em ondas, como a peste negra. Você contaminava uma população, morria muita gente, os que sobreviviam tinham uma certa imunidade, passava às vezes a imunidade para o filho, outros não, e quando passava uma geração inteira, a doença voltava, porque ela encontrava um grupo muito grande de pessoas que não estavam imunes. É claro que às vezes mais fraca, mas ela sempre voltava em ondas nas cidades. Só que os povos da América nunca tiveram contato com varíola. Então, eles não têm nenhum tipo de resistência, não tinham nenhum tipo de resistência biológica a essa doença. E quando os europeus chegam na América, a varíola ela foi responsável pela morte de grande parte dos índios. A gente não tem muita estatística, é difícil assim, a gente diferenciar o que foi varíola, o que foi sarampo, o que foi gripe, mas essas doenças trazidas pelos europeus, a varíola talvez é o melhor exemplo delas, mataram aí quase 80, 90% da população indígena do período. No caso, por exemplo, da América Espanhola, dos espanhóis, ela foi usada propositalmente. Claro que o primeiro contato não é proposital, os espanhóis ainda bem não entendiam muito como funcionava a doença, mas ao perceber que aquilo matava os índios com muita facilidade, a gente teve casos, por exemplo, de espanhóis dando roupas contaminadas para índios, para tribos, cobertores contaminados, espalhando a varíola nesses povos. O Império Azteca, que era um império gigantesco, muito maior do que a Espanha, a capital do Império Azteca, a cidade de Tenochtitlan, era muito maior do que Madrid, era muito maior do que Sevilha. A gente está falando de um império gigantesco. Ele foi devastado pela varíola. E no caso do Império Inca, mais grave ainda, porque alguns relatos apontam que a varíola chegou no Império Inca antes mesmo dos espanhóis, já ao começar a se espalhar pelos povos indígenas. E a varíola acabou matando o imperador Inca antes dos espanhóis chegarem, matou também o seu filho. Começa uma guerra civil no Império Inca, uma disputa pelo trono, famílias disputando o trono dos Incas. E quando os espanhóis chegam para a conquista, para a exploração da América, para o domínio da América, eles já encontram um império fragmentado, um império em disputa, que fica muito, muito mais fácil de conquistar. Muitos se perguntam, né, como foi possível que poucos espanhóis pudessem dominar um império tão gigantesco, né? E as doenças são uma explicação. Essas doenças dizimaram a população indígena que não tinha nenhuma resistência natural a novas doenças que chegaram. No caso do Brasil, a varíola também foi importante na morte dos índios, né? Os primeiros casos registrados foram em Itaparica, na Bahia, em 1563. Fala-se também em varíola quando os franceses vêm aqui para o Brasil. E ela foi um problema de saúde pública no Brasil ao longo de praticamente toda a história, né? Quando a gente estuda a revolta da vacina, por exemplo, já em 1904, no século XX, a varíola era uma doença que causava muitos males na cidade do Rio de Janeiro. Juntamente com a cólera, talvez, e com a febre amarela, fossem os maiores problemas de saúde pública no Brasil. A varíola, inclusive, é a doença que faz surgir uma saúde pública no Brasil ligada à tentativa de combater essa moléstia. E a varíola também é uma doença importante de falar, porque é ela que está ligada à criação da vacina, né? Foi feita por um médico inglês chamado Edward Jenner, no século XIX. Quando ele percebeu, ele começou a testar um conto popular, uma crendice popular, que dizia que mulheres que ordenhavam vaca, que cuidavam de vaca, que tiravam leite de vaca, não pegavam varíola. Existia essa lenda, essa história, né? E ele foi tentar investigar isso. E ele descobriu que a vaca tinha uma varíola bovina, que era fraca no ser humano, que não causava maiores complicações, mas que quando entrava em contato com o ser humano, gerava algum tipo de anticorpo no ser humano, né? Eu não sei explicar exatamente como é que funciona isso no corpo humano, mas você ficava protegido, você gerava os anticorpos que combatiam a varíola. Então ele resolve fazer um experimento bem antiético, não existia bioética, ética na medicina, ética na ciência nessa época ainda, né? Ele pega amostras de varíola bovina, infecta propositalmente algumas crianças de rua, depois ele tenta infectar as pessoas com varíola e vê que elas não se infectam, que elas no máximo têm sintomas leves, a maioria nem teve sintoma algum. Publica isso, começa a discutir isso com o governo e começa uma campanha
de inoculação de varíola nas pessoas através da varíola bovina. Ainda não tinha como refrigerar o vírus, né? Ainda não tinha como fazer do sistema de vacina que a gente tem hoje. Fazia-se muito de um braço para o outro, passando de uma pessoa para outra doença, o que gerou outro problema, que eram as doenças que estavam no sangue, né? Mas também ainda não era algo conhecido na época, mas foi diminuindo bastante os casos de varíola. Então, a vacina, ela nasce justamente dessa tentativa do governo de combater a varíola, que foi um mal que atingiu o mundo inteiro. Desde o final dos anos 70, anos 80, a gente não tem nenhum caso de varíola registrado. E o vírus que causava a varíola bovina se chamava vacínia. É justamente deu o nome, né, à vacina, a esse instrumento que a gente usa hoje para poder se imunizar de várias doenças. Uma outra doença importante da gente comentar nesse contexto é a cólera. A cólera, gente, ela sempre esteve associada a más condições de saneamento básico. Água não tratada, esgoto não tratado. Por isso que hoje muita gente considera a cólera uma doença de país pobre, né? Quanto mais cólera você tem, mais indica a pobreza daquela região, porque ela depende de coisas básicas, como uma água ser bem tratada. É uma doença que ataca o intestino. A pessoa ela fica desidratada, vomita, e se o seu esgoto for jogado na água, contamina a água. Se eu usar essa água, eu passo a ter a doença. No século XIX, foi responsável por uma das maiores pandemias da história, porque, por exemplo, dentro de navios era muito difícil controlar isso. Você não tinha muito como tratar a água, e nem se sabia, né, gente, sobre como isso passava, né? Os micro-organismos não eram uma coisa ainda totalmente conhecida. Então, por exemplo, deixa eu mostrar uma foto para vocês. Uma foto não, uma imagem que tenta mostrar como que era isso nos navios, né? Os navios era muito comum as epidemias de cólera, que vocês podem observar pessoas que estão com ar desidratado, cansado, que era o que provocava a cólera. Falava-se até em uma coloração azul. Tem uma outra imagem aqui da Rússia, que foi um dos países mais acometidos pela cólera, que era um quadro que mostrava uma pessoa morrendo de cólera, né? Depois de sofrer muito com essa doença. A cólera tem uma ligação muito grande com a Revolução Industrial. Por quê? Os navios vão ser grandes propagadores de cólera. Justamente nos navios você vai ter pessoas que estavam contaminadas com a doença, que não conseguiam ter tratamento de água e que às vezes jogavam isso dentro dos sistemas hidráulicos das cidades. Então, ao longo do século XIX, foram várias ondas, tem 3 grandes ondas de cólera, e que levaram à morte por toda a Europa. Por toda a Europa não, por todo o mundo, né? Fala-se de 15 mil mortos só na cidade de Londres, outros 15 mil só em Meca. Na Rússia, mais de 1 milhão de pessoas. Nos Estados Unidos chegou a 150 mil pessoas, perdão. Chegou ao Brasil também, aos portos brasileiros. Era comum que quando essas doenças chegavam no Brasil, as pessoas mais ricas do Rio de Janeiro iam para Petrópolis tentar viver, fazer quase que, não sabia exatamente como era, mas estavam fazendo uma quarentena, né? Se isolando da doença. Tinha uma discussão muito grande, né? Porque a doença levava um problema econômico, já que o trabalho parava, né? Já com tantas pessoas, as pessoas que não conseguiam tratar a água eram justamente essas que realizavam os principais trabalhos braçais no Rio de Janeiro. E a Revolução Industrial, ela intensifica esse fluxo de navios. E os portos vão ser locais de indução dessa doença. Além disso, as moradias de trabalhadores, né, trabalhadores que vinham vindo das zonas rurais e se aglomeravam nos centros urbanos, eram no geral cortiços, que eram moradias muito precárias, onde você tinha lá um conjunto, né, de quartos onde as pessoas viviam, muitas vezes com um banheiro comunitário, com uma vala, uma coisa assim, que era compartilhada por todos, sem nenhum tipo de tratamento de esgoto, sem nenhum tipo de saneamento básico, sem nenhum tipo de tratamento de água, o que fazia essa doença se espalhar por toda a população mais humilde. Mas é justamente o caso da cólera que levou muitos países a instituírem os serviços de
saúde pública. E isso vai se dever à investigação de um médico chamado John Snow. E aí entra a foto que eu estava mostrando para vocês. Deixa eu colocar aqui para vocês que isso aqui é uma planta de uma cidade que foi investigada pelo médico epidemiologista inglês John Snow. Ele percebeu que os casos de varíola, esses pontinhos pretos aqui, representam os índices de casos de cólera. Eles eram muito grandes nessa região aqui, ó, que é onde está a rua Broad Street, num bairro pobre de Londres. E aqui, onde eu botei esse pontinho vermelho, é onde havia uma bomba d'água, que as pessoas pegavam a água que eles iam usar, a fonte de água que as pessoas usavam, né? A água encanada não era algo disponível para todos. E ele relacionou, será que essa água que está aqui, que está causando em toda essa região aqui os índices tão graves de cólera? E ele conseguiu convencer o governo a tirar essa fonte de água daqui. E pouco tempo depois, os índices de cólera diminuíram naquela região. Isso é considerado ele é considerado o pai da epidemiologia, justamente por estudar, né, como funciona uma epidemia, meio que no acerto e erro, mas ele conseguiu controlar um surto de cólera que começava a ocorrer em Londres. E isso vai levar ao governo inglês, ao governo de outros países, a se preocupar, né, com a situação de saneamento básico das pessoas, com cuidar da água e cuidar do esgoto, já que isso podia significar perder mão de obra, perder dinheiro, né? Então, é justamente a cólera e os estudos em torno dela que levaram à montagem de sistemas de saúde público, de saneamento básico, que são essenciais para a vida de qualquer um de nós, né? Uma água tratada, um sistema que joga o nosso esgoto fora, ou coisas assim. E por fim, né, falar um pouquinho sobre a epidemia de gripe espanhola. Primeiro o nome, né, o nome já está de todo errado, né? A gripe não surgiu na Espanha, nem tem origem na Espanha, nem é a Espanha o lugar com mais casos da gripe, mas como a gripe ocorre no meio da Primeira Guerra Mundial e muitos países começam a esconder que a gripe estava ocorrendo, a acobertar essa epidemia, essa doença que vinha surgindo, a Espanha era um país neutro, um país que não passava pela guerra, e a Espanha ela acabou dando liberdade para se noticiar a epidemia. E como falava-se da epidemia quase que só na Espanha, chamou-se a epidemia de espanhola, erroneamente, né? É até por isso que a OMS, que instituições internacionais que cuidam dessa questão de saúde pública, fazem uma propaganda para que a gente não dê nome ao vírus, à doença, ao que for, de um país, ou de uma cidade, ou de alguma coisa. Já que isso pode gerar um estereótipo, pode fazer o país querer acobertar a doença, pode fazer a cidade querer esconder o que está acontecendo. Essa doença, essa epidemia, na verdade, é uma epidemia do vírus da gripe, do vírus influenza, H1N1, só que ele vai ser agravado pela situação da Primeira Guerra Mundial. Onde surgiu, a gente não sabe exatamente. Fala-se muito no Kansas, nos Estados Unidos, em alguns acampamentos militares. E com esse movimento de soldados voltando para casa da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ter essa doença espalhando. Um soldado ia para a guerra doente, contaminava outro, que voltava para casa, levava a doença, coisa assim. Além disso, a Primeira Guerra Mundial ela colapsou o sistema de saúde de vários países. Então a gente tem muitos países que não tinham como atender pessoas porque estavam atendendo feridos de guerra. Não tinham um funcionamento normal e regular das suas estruturas, né? E isso piorou a situação da gripe. A gente não tem nem muito como contar as vítimas, porque mistura-se aí vítimas da guerra com vítimas da gripe. O que a gente tem bastante claro é que a gripe espanhola matou muito mais do que a própria guerra. As principais estimativas falam em 500 milhões de infectados. Isso quer dizer que metade do mundo pegou a doença na época. E 50 milhões de mortos. Isso quer dizer aí que 5% da população mundial, né, teria sido infectada, teria morrido, pela gripe espanhola. A guerra contribui, né, justamente para espalhar essa doença pelo mundo, em uma época em que, com a própria guerra, os sistemas de saúde do mundo já não estavam minimamente preparados para isso. No caso do Brasil,
A gripe espanhola vem no navio inglês, o SS Demerara. Tem até aqui a notícia que reporta a chegada dele, olha só. Opa, perdão. A chegada do navio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Tá aqui no jornal, olha só. Notícias marítimas. O Demerara chegou ontem às 8 horas da manhã ao ancorador externo do porto o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros, faleceram duas senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente, para este porto. O Demerara fez boa viagem, sem incidentes dignos de nota. Ontem mesmo, a viagem para a Argentina e escalas. Então, as pessoas não sabiam, né? Mas o que esse navio estava trazendo era a epidemia de gripe espanhola para o Brasil. E pouco tempo depois, isso já se tornou um problema grave de saúde pública no Brasil. Eu trouxe aqui também algumas matérias de jornal para a gente poder ver. Veja só. Esse aqui é um jornal do Rio de Janeiro, olha só. O Rio é um vasto hospital. A invasão da influência espanhola, a desídia criminosa do governo. O povo sofre os horrores da superação, não há médicos e não há remédios. Esse é preciso demiti-lo aqui, está falando sobre, não tinha ministro da saúde ainda, mas sobre o cara que cuidava da saúde pública no Brasil, que teria menosprezado a doença, que teria dito que a doença não causaria tantos problemas no Brasil, e agora começava a se mostrar a grande devastação, né? Fala-se entre 30 e 40 mil mortos em todo o Brasil com a gripe espanhola, lembrando que é muito difícil contar essas vítimas em razão de toda a situação da guerra. Essa aqui é uma imagem que mostra um hospital de campanha, por exemplo, sendo montado para poder atender vítimas da gripe espanhola, para poder atender as pessoas enfermas da gripe espanhola. E essa doença, gente, ela, na época, você não tinha um medicamento, dependia basicamente até tentou-se usar aspirina. Hoje discute-se muito se você não teve pessoas que morreram por intoxicação de aspirina, mas a gente tem no caso do Brasil muitos charlatões tentando vender supostos remédios milagrosos. Aqui, por exemplo, eu trouxe um anúncio aqui de jornal, olha só. Agripina, o remédio da gripe espanhola, preventivo curativo, fórmula do Dr. Alberto Seabra, Companhia Paulista de Homeopatia. Promessas assim, mirabolosas de cura no meio do desespero das pessoas. Fala-se, por exemplo, de um desaparecimento dos limões nos mercados. As pessoas correm para comprar limão, que teria poder de ajudar a combater a gripe. Inclusive o Museu da Cachaça fala que é justamente durante a gripe espanhola que foi inventada a caipirinha, que as pessoas começam a misturar a cachaça com o limão. Há controvérsia sobre isso, mas é uma das histórias que se diz sobre a difusão disso, que é uma bebida tradicional do Brasil. E a doença chegou até em Juiz de Fora. No caso aqui de Juiz de Fora, a gente tem um cronista da época chamado Pedro Nava, que relata a doença. Ele nasceu em Juiz de Fora, também esteve no Rio de Janeiro, mas ele fala um pouco sobre a experiência dele de ter passado pela gripe espanhola. Vamos ver aqui um relato do livro dele. A doença irrompeu aqui em setembro, pois em fins desse mês e princípios de outubro, as providências das autoridades abriram os olhos do povo. Isto explicou certas anomalias que vinham sendo observadas na vida urbana. Tráficos rareados, cidades vazias e meio morta, casas de diversão pouco cheias, conduções sempre fáceis às regatas, as partidas de waterpolo e futebol, quase sem assistentes, as corridas do derby do jockey, com aficionados reduzidos a 1/3. Comecei a sentir o troço numa segunda-feira de meados de outubro, em que, voltando ao colégio, encontrei apenas 11 alunos do nosso terceiro ano de 46. 35 colegas tinham caído gripados de sábado para o primeiro dia da semana subsequente. Chegamos ao colégio às 9 horas. Ao meio-dia, dos são entrados, já uns 10 estavam tiritando na enfermaria. Tem termos aí do português da época, né? Mas basta a ideia dele falando sobre as cidades esvaziando, as pessoas sumindo, ele indo para a escola, implantando vários colegas doentes. Até fala-se que foi liberado das provas finais, né? Isso ocorre mais no final do ano já.
E aí vem mais uma passagem aqui, ó. Aterrava a velocidade do contágio e o número de pessoas que estavam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegará aos pés da moléstia reinante. O terrível já não era o número de casos, mas não haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse covas e enterrasse os mortos. O espantoso já não era a quantidade de doentes, mas o fato de que estavam quase todos doentes e impossibilitados de ajudar a tratar e transportar comidas, vender gênero, aviar receitas e exercer, em suma, os místeres indispensáveis à vida coletiva. Então, né, o Pedro Nava ele fala aqui sobre como foi conviver com essa doença, que vitimou até o presidente da República na época, né, o Rodrigues Alves, já tinha sido presidente do Brasil, acabava de ser eleito para um novo mandato, ele morre de gripe espanhola, isso foi uma comoção nacional na época. É, houve muita discussão política, trocou o cara que comandava a saúde, entrou o Carlos Chagas, que é um importante médico brasileiro, que vinha aí do grupo do Oswaldo Cruz, que está por trás da fundação das bases da saúde pública brasileira. Mas depois de um tempo o Brasil superou a doença, como outros países superaram. Mas sem dúvida a gripe espanhola ela matou mais que a própria Primeira Guerra Mundial. Ok, gente? Então, esse vídeo aqui é para ajudar um pouquinho vocês para o nosso trabalho, que a gente vai, pessoal no nono ano, né, para ajudar um pouquinho no nosso trabalho, que a gente vai fazer sobre as epidemias do passado. E eu falo com vocês na nossa próxima aula. Até a próxima. Valeu!